Então, galerinha, estamos aqui para mais uma aula, ok? Desta vez é a atividade número 4, que tem como tema os gêneros textuais, charge, tirinha e os famosos memes, ok? Então vamos lá para a nossa aula. Lembrando que o material já foi distribuído para vocês, certo? Lá na nossa plataforma do WhatsApp e também chegará logo mais às mãos de vocês aí através do material impresso disponibilizado pela nossa escola Emília Gomes. Então, mas o que é que seria então a charge, né? Que gênero é esse? A charge, que gênero é esse? Então, olha só, como a própria explicação está aí, não é? Bem clara para todo mundo ver. A charge é um gênero jornalístico, não é? Do campo jornalístico, que se utiliza da imagem para expressar a coletividade, o posicionamento editorial do veículo de comunicação, né? É uma crítica carregada de ironia e que reflete situações do cotidiano. Pessoal, presta atenção numa coisa. Quando eu digo que a charge ela expressa à coletividade, ou seja, ao leitor, não é? O posicionamento editorial do veículo de comunicação, eu estou querendo dizer o seguinte. Por exemplo, quando o jornal ele publica uma charge, não é? O jornal, se lembre, é um gênero lá do campo jornalístico. Então, quando a charge ela é publicada num jornal, seja o jornal impresso ou o jornal eletrônico, aquele que é publicado na internet, então ali está, na charge, né, está o posicionamento crítico dos editores do jornal. Não é? Posicionamento crítico, político, filosófico, não é? Das pessoas que compõem aquele jornal. Certo? Então, sempre a charge ela vai trazer uma crítica baseada na política dos próprios editores, né? Por exemplo, se os editores tiverem uma política voltada mais para a esquerda, digamos assim, né? Para a defesa das ideologias da política de esquerda, não é? Então certamente vai ter muita crítica para os políticos da direita, não é? Ou aqueles políticos lá que lá em Brasília não fazem nada de bom para o povo, né? Só sabem dar trabalho, só sabem fazer projeto ruim que prejudica o povo. Então, certamente, aquelas pessoas lá do jornal que têm um posicionamento crítico de esquerda, né? Então, eles vão, popularmente dizendo, né, vão meter o pau lá naqueles políticos em Brasília, não é? Naqueles partidos lá de direita e de centro, né? Os partidos de centro são aqueles que ficam ali no meio, nem é de esquerda nem é de direita, né? Então, continuando, o termo charge ele é oriundo do francês charger, né? Como diz aí, charger, e significa carga, significa exagero e ainda tem um terceiro significado que é o que? Ataque violento. As charges retratam situações da atualidade, ou seja, a charge ela retrata coisas do nosso cotidiano. Bacana? Então olha aí, chegamos agora às características da charge, não é? A charge ela retrata a atualidade, não é? Ela também tem como característica ser usada em uma notícia que retrata um fato social ou um fato de relevância, não é? Também ela se origina na notícia jornalística, ou seja, a charge ela nasce aí, não é, por ela ser um gênero que reflete o cotidiano, então ela vai certamente se originar dentro da notícia, não é? Uma vez que a notícia ela é um gênero que vai tratar de fatos atuais, certo, gente? Não esqueçam disso. Então a charge também vai tratar de fatos atuais. Uma outra característica é que a charge reflete na imagem o posicionamento editorial do veículo, que é algo que eu já falei antes aí, mas só para reforçar aqui para vocês, né, para que vocês não esqueçam. Então, reflete o posicionamento editorial do veículo de comunicação. Neste exemplo aqui que eu estou dando a vocês, está aí a charge do presidente Jair Bolsonaro, não é? Ele está à frente de uma placa aí com o nome Morte Trabalhando e a morte atrás, né?
como se fosse dentro do mapa do Brasil, matando todo mundo, né? Fazendo o inferno lá, fazendo a morte valer e acontecer. E aí alguém entrega um frasco não, um pacote da vacina da Coronavac para o presidente e ele faz assim, não quero não, aqui a morte está trabalhando. Né? Então aí ele está fazendo uma negação, né, ao recebimento da vacina. Essa charge, né, ela é justamente uma crítica à política do presidente Jair Bolsonaro, que é uma política negacionista em relação à Covid-19, né? Então, tá aí, ó, as pessoas que fizeram essa charge, então elas têm o quê? Tem uma política de quê? De reação à política de Bolsonaro, ok, gente? Seguindo mais à frente, nós temos aí algumas outras características, né? Como a charge se alimenta da novidade, então ela é tida como uma narrativa efêmera. O que é uma narrativa efêmera? É uma narrativa que é passageira, não é? Ela foi lançada hoje e daqui, por exemplo, a uma semana essa charge já não vai mais estar tão atualizada, né? Porque já vai ter uma outra charge que vai estar em andamento e aí ela já passa a ficar ultrapassada, não é? Por isso que diz que a charge é uma narrativa efêmera, né? O que foi publicado hoje, na semana que vem, já não está mais com tanta graça, com tanto vigor crítico, né? Como foi lançado na sua data de publicação mesma, né? Então, outra característica aí, não é que caso não venha acompanhada de uma notícia, não é, a charge pode não ser compreendida pelo leitor. Então, isso é uma característica que ela é muito importante, né? A charge geralmente ela vem acompanhada de uma notícia, não é? É muito difícil uma charge ela não vir acompanhada de uma notícia, não é? Porque ela pode correr o risco de não ser compreendida pelo leitor, por ela estar o quê? Descontextualizada, né? Daquele fato que está ali rolando no dia a dia, né? Que está sendo mostrado para os leitores naquele dia. E por fim, uma última característica da charge é que ela também pode ser chamada de texto visual e que utiliza o humor ao mesmo tempo em que desce a crítica para cima, não é? Em que faz uma crítica. A gente chega aqui num outro gênero, não é? Que é o gênero tirinhas, ou simplesmente, como também é chamado aí nos livros didáticos, de simplesmente pelo nome de tira, em vez de tirinhas, não é? Então pode ser chamado das duas formas, tirinha ou tira. Mas vocês devem encontrar de vez em quando aí das duas formas. Então, de que é que tratam as tirinhas? Né? O que é que são as tirinhas? Tirinhas. Trata-se de uma curta sequência narrativa, né, de quadrinhos que, em geral, faz uma crítica aos valores sociais. As tirinhas têm uma publicação bastante regular, ou seja, de vez em quando há cartunistas, não é, que produzem uma tirinha aqui ou acolá para publicação, né, na internet ou jornais ou revistas, né? E isso muitas vezes com um tom crítico, né? Pode ser com um tom humorístico, né? Com a ideia de provocar o riso, mas certamente vai ter ali algum tom crítico, algum tom irônico, né? Por trás, né? E essa é uma característica bem marcante, né? Das tirinhas. Então, como o próprio nome diz, né, tirinhas, ela é feita através de tiras, não é? Ou quadrinhos, né? Por isso que também aí ela se assemelha muito aí às histórias em quadrinhos, né? São como histórias em quadrinho, as HQs, porém bem mais curtas, não é? Ou seja, ela se diferencia aí da HQ por ser uma sequência narrativa curtinha, né? Por isso que tem o nome de tirinha, porque é feita numa tira só, né? Elas são divulgadas em jornais, em revistas e em sites da internet. Então esses aí são os meios de
de veiculação, né? Os meios em que circulam as tirinhas, né? Veja, por exemplo, a tirinha abaixo, né? Então eu tenho aí a tirinha do Garfield, que é uma tirinha que eu trouxe para vocês aqui, e tá aí a combinação entre as ilustrações da tirinha do Garfield junto com o texto verbal, né? Então isso é uma característica aí das tirinhas, é de ela ter essa característica de verbal e não verbal. Verbal, os balões, né, com os pequenos textos, né, os diálogos, e a parte não verbal seria aí a parte imagética, né? Então tá aí a tirinha, né? E justamente diz assim: o Garfield está deitado, tem várias aranhas descendo e de repente as aranhas dizendo assim: certo, homens. Aí elas começam a puxar Garfield, né? Puxar, puxar, puxar através das telhas que elas produzem, né? A teia de aranha, né? Que por sinal é muito forte, muito resistente. E aí tem uma aranha que está coordenando, né? Dizendo: puxem, isso. Aí estão puxando o Garfield. Num determinado momento, Garfield ainda sonolento, aí faz assim: isso não me cheira bem. Aí ele ainda sonolento, né? De repente, aí as aranhas, quer dizer, uma das aranhas aqui está coordenando, né? Diz assim: tragam o cacto gigante. Aí uma outra vai, puxa o cacto gigante e bota debaixo de Garfield. Com a intenção de fazer o quê? De soltarem ele, né? Daqui a pouco, né? Soltarem ele e ele cair em cima do cactus e se furar todinho, né? Então aí tem uma graça, né? Tem um humor aí por trás dessa tirinha, não é? Que é o quê? Ah, esse gato é muito brincalhão com a gente, não pode ver a gente no canto de parede que ele quer tirar onda com a gente. Então, peraí, vamos aprontar com ele qualquer dia desse. Então, pegaram Garfield para limão e aí foram dar uma lição nele, né? Aplicar uma lição nele. Então, aí essa tirinha, né, embora não venha carregada de crítica, mas ela certamente tem um humor, né? Ela provoca o riso quando a gente consegue compreender o todo da tirinha. Então, a tirinha ela tem alguns elementos composicionais, não é? Que são os recursos verbais e não verbais, que foram os que eu já mencionei para vocês antes. Mas aí a gente vai estudar um pouquinho sobre o que é que são eles na verdade, não é? Então, olha só, a tirinha ela é formada por balões, não é? Com os seus diversos tipos de balões, né? Diversos formatos. Um outro recurso composicional, né? O uso de sinais gráficos convencionados, que são o que? As onomatopeias, não é? Que é o que? Por exemplo, quando a pessoa leva um tombo, aí tá lá, né, aquela expressão que imita direitinho como se fosse o som do tombo, né, ou da paulada, da cacetada que a pessoa levou. Então isso é chamado de onomatopeia, né, que é uma figura de linguagem que tem a intenção de quê? De imitar os sons da natureza, né? Os sons da natureza, mas que aqui dentro da tirinha, então ela está presente, né? Apesar de ser uma figura de linguagem que tende a imitar os sons da natureza, né? Uma paulada, embora não seja um som da natureza, como o som da chuva, o som do trovão, né? O som das ondas lá, né? O som do vento, embora não seja isso, mas ela está presente dentro desse tipo de gênero textual, justamente para quê? Para fazer com que o leitor consiga compreender o sentido do som, não é? Daquela expressão física, né? Que foi dada pelo personagem em relação a outro, né? Ou a ele mesmo, né? Então, olha aí, como as onomatopeias para a tradução dos sons. Pequenas estrelas sobre a cabeça de um personagem indicando dor ou tontura. O próprio formato do balão pode indicar o volume ou o tom da fala e até mesmo informar que se trata de um pensamento, né? Então, tem um exemplo disso, né, na tirinha do Garfield, que é quando ele ainda está sonolento, está começando a querer acordar, e ele começa a pensar assim, isso não está me cheirando bem. Então ali está um balãozinho, não é?
E o balãozinho está justamente apontando para ele como forma de pensamento, né? Ele está pensando que realmente tem algo que não está legal ali, que ele vai se dar mal em algum momento ali, né? Quando é o da fala, é aquele que tem como se fosse um círculo, não é? Com uma pontinha no meio, no meio não, um pouco assim ao lado, apontando assim, descendo, né? Diretamente apontando para a pessoa. Então ali é a indicação de fala da pessoa, no caso do personagem, né? E aí eu tenho um outro elemento composicional que é a calha, não é? A calha é para separar um quadro de outro e estabelecer um sentido de evolução no tempo entre as cenas representadas. A calha, gente, seria aquela divisória, né? Aquela divisória que tem entre um quadrado e outro. É aquela linha, não é? A calha é aquela linha divisória entre os quadrinhos. Então eu tenho um exemplo aí, né? Uma tirinha que é a tirinha do Calvin. Ela é composta por 4 quadrinhos e os quadrinhos são separados por uma calha, né? Tá aí, né? Que é a linhazinha que separa um quadrinho do outro, para dar a ideia de sequência, né? De evolução da historinha, né? Então tá aí, uma outra quer dizer, um outro elemento, né, de composição seria o uso de cartelas ou recordatórios para estabelecer uma voz do narrador dentro da história, né? A diagramação versátil dos quadros de acordo com a necessidade dramática de cada cena, entre outros, né? E por fim as linhas cinéticas que indicam movimentação das personagens dentro de cada quadro, né? As linhas cinéticas, gente, seriam aí as linhas que indicam o movimento do personagem, né? Que é o quê? Movimento para a esquerda, para a direita, não é? Para poder indicar, né, como é que seria aí a evolução do personagem em relação à direção, né? A movimentação dele. Aqui no caso da tirinha do Calvin não tem, não é isso aí, mas tem outras tirinhas que tem isso daí, tá entendendo? Infelizmente não teve condições de conseguir uma tirinha que melhor demonstrasse o que são as linhas cinéticas, não é? Mas a princípio aí são essas linhas que indicam o movimento, né? Então olha só, tá aí a tirinha do Calvin que diz assim, né? Mãe, posso dirigir na volta? Aí a mãe dele diz assim, claro que não, Calvin. Aí lá dentro do carro, né? Ele diz assim, posso só mexer o volante então? Prometo que não vou bater. Aí a mãe novamente, né, diz assim, não, Calvin. Aí depois aí Calvin de novo, posso pisar no acelerador e no freio enquanto você dirige? Aí a mãe novamente, não, Calvin. Aí pela quarta vez, aí Calvin diz assim, você nunca me deixa fazer nada. Aí a mãe já não responde mais nada, né? Porque ela já respondeu 3 vezes dizendo não. E pela quarta vez ele fica molando lá o juiz da mãe, né? Ela já se zanga e já não fala mais nada, né? Então aí também é uma tirinha com um tom. A gente agora passa para os memes, né? Os famosos memes e tão queridos memes, né? Então olha só, o que é que seriam os memes, né? A expressão meme de internet é usada para descrever um conceito de imagem, de vídeo ou GIFs, não é? E ou relacionados ao humor que se assemelha, perdão, que se espalha via internet. Ou seja, é um tipo de texto, não, é um gênero textual, não é? Os memes são um gênero textual que circulam via internet, né? Pode ser que lá na frente vocês encontrem
os memes, né, futuramente aí nos livros didáticos. Mas eu acho que o seguinte, que daqui para que chegue nos livros didáticos, então certamente vocês irão ver isso bastante aí pelas redes sociais, né, pelo Instagram, nos blogs, não é? No Twitter, no Face e principalmente, não é? No mais usado de todos, que é o WhatsApp, né? Então, de vez em quando vocês aí estão mandando meme um para o outro, né? E direto, assim, quase que automático e todo dia, toda hora, né? Mandando um meme justamente para expressar aquilo que em palavras, né? Somente em palavras, lá digitando o texto, não teria o mesmo efeito humorístico como tem em um meme, né? Então, o meme ele é usado para fazer graça mesmo, para fazer rir. Mas também o meme ele pode ser usado como tom de ironia, não é? Ele pode ser usado como tom de ironia, dependendo do que o grupo esteja conversando, né? Então uma pessoa pode colocar um meme lá de forma irônica, não é? Carregado de sentido, mas de forma irônica, não é? Não simplesmente só para fazer graça, mas como forma de criticar, né? De estabelecer uma crítica. Então, olha só, no caso específico desse aqui, desse meme que eu coloquei, não é? Ele, ele tem um tom bastante humorístico, não é? Thaís é bonitinho, né? Não sei nem se ele se chama de fato desse jeito, né? Mas eu sei que o bicho é feio pra caramba. É tão feio, mas tão feio que se ele fosse gêmeo, o mais feio ainda era ele. Então, diz assim, né? Nas legendas aí do meme, diz assim: feriado que cai no final de semana é mais inútil que olho azul em gente feia. Aí olha só a graça, né? A graça é justamente o quê? Ele é feio e tem olho azul. E a ironia é justamente o quê? É ter colocado os dizeres em cima da fotografia de uma pessoa feia, não é? Com olho azul. Então aí está o tom de crítica, né? Também junto com o tom humorístico, né? Feriado que cai no final de semana, meu Deus do céu, é um desastre, não serve para nada. A pessoa não consegue nem aproveitar o feriado, né? E aí a pessoa faz a comparação, né? É mais inútil que olho azul em gente feia. Então aí tem inclusive tem uma comparação do feriado que cai no final de semana com o olho azul que é colocado numa pessoa feia. Não serve para nada. Não dá para aproveitar nada. Não é? Desta vez aqui, ó. Tem um meme aqui que foi colocado, né, foi feito do presidente Jair Bolsonaro, como se fosse ele correndo atrás do presidente Trump, né? Todo assim apaixonadão pelo presidente Trump, né? Ele tem uma fixação pelo ex-presidente lá dos Estados Unidos, né? Como se fosse um fã para ele, né? Claro que esse meme aí, ele foi produzido artisticamente, né? Colocando o quê? Colocaram a cabeça de Bolsonaro, digamos assim, né? No corpo de alguém aí que estava correndo desse jeito, né? Ou ele que estava correndo realmente desse jeito aí, em alguma coisa aí que não dá para a pessoa saber de onde foi que foi tirada essa imagem dele correndo, né? E colocaram aí justamente nessa fotografia do presidente Donald Trump, né? Aí cheio de coraçõezinhos aí em cima dele, né? Indicando que ele é apaixonado pelo presidente Trump, né? Que ele tem uma fixação, uma fissura por esse presidente, né? Mas então, olha só um detalhe, né? Na sua forma mais básica, o meme ele é tudo aquilo que os utilizadores da internet repetem. Simplesmente uma ideia que é propagada através da internet, né? Da World Wide Web, né? Por isso que tem o nome www, né? Que significa o quê? World Wide Web, né? Esta ideia pode assumir a forma de um hiperlink, né? De um vídeo, de uma imagem, de um website, de um hashtag, ou mesmo apenas uma palavra ou uma frase.
este meme pode se espalhar de pessoa para pessoa através das redes sociais, dos blogs, dos e-mails direto, né? A pessoa também pode mandar um meme através de e-mail, né? Das fontes de notícia e outros serviços baseados na web, ou seja, na internet, não é? Web e internet é a mesma coisa, ok? Tornando-se geralmente viral, ou seja, o meme ele fica assim tão repassado, né, de um grupo para o outro, de uma pessoa para outra, que ele viraliza na internet, né? Então por isso que ele está dizendo que pode se tornar, né, viral, né? Não é que ele vai se tornar um vírus, viu, gente? Ele vai se tornar viral no sentido de muito divulgado, né? Então, um detalhe que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é da forma dele como hiperlink, não é? Então, às vezes a pessoa está lá navegando na internet e vez por outra apresenta o meme de um famoso, né? E aí apresentou lá e você clica diretamente e ele vai direcionar você para uma outra página lá na internet, justamente onde está aquele meme ou onde aquele meme foi produzido, né? Então isso aí é o hiperlink, né? Ele é ligado a outros links. E aí a pessoa, ao clicar, ele já direciona para um outro link, certo? Por fim, os tipos de memes, né? Os memes podem ser de vários tipos, né? Pode ser um desenho, né, geralmente em preto e branco. Os memes podem ser caricaturas. Os memes podem ser homens palitos. E ainda os memes podem ser o quê? Fotografia adaptada para um desenho, né? Ou seja, este exemplo que vocês estão vendo aí, isso aí foram fotografias em que alguém fez a edição, combinou as três fotografias aí, né? A de Jair Bolsonaro e a de pessoas que são a favor de Bolsonaro, não é? E de forma que o meme produzido fizesse uma crítica a muitas atitudes das pessoas que acreditam que Bolsonaro é a pessoa que fala tudo certo, né? Ou seja, tudo que ele diz, as pessoas que são fãs de Bolsonaro, os políticos não, os eleitores que votaram nele acham que ele está sempre certo, né, das coisas que ele fala aí na televisão ou no rádio, né? E aí tem uma famosa frase que o pessoal diz assim: se fulano disser para você comer merda, você vai comer merda? Não, né? A pessoa não vai. Aí alguém teve a genialidade de fazer o quê? Um meme com Bolsonaro dizendo assim: declaro que comer merda é bom. Aí tá aí o meme aí. Alguns eleitores de Bolsonaro comendo merda e dizendo assim: tá bom, mito, né? Porque Bolsonaro em muitas multidões aí, né, é chamado de mito, né? Por quê? Eu não sei, né? Aí, basicamente assim, se ele disser para comer merda, o povo come merda, né? Os que gostam dele, veneram, né? Ele pela postura de presidente que ele é, né? Eu não faria isso jamais, né? Então, gente, eu acho que a gente conseguiu terminar aqui esse assunto, né? O assunto é um pouco extenso, mas tem que ser assim explicando parte por parte aqui a vocês, não é? Espero ter aí para o conhecimento de vocês em relação ao estudo desse gênero e nós nos encontraremos aí através do nosso WhatsApp para tirar dúvidas, ok? Para vocês, um abraço, muito obrigado.